pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso desafio Salmos com o livro 2. Hoje nós iremos estudar os capítulos 45, 46 e 47 do livro do Saltério. E o Salmo 46 tem uma parte muito especial para mim, porque eu lembro que foi um momento difícil de tribulação, de adversidade, que eu tive contato com a promessa, a certeza de que Deus é o refúgio, o socorro bem presente no tempo da angústia, que me ajudou a me reerguer frente a uma grande crise. Então eu tenho certeza de que se nós nos adentrarmos nessa leitura, buscando o conhecimento do Rei, como eu coloquei o título para essa aula, certamente nossa vida nunca mais será a mesma. Eu me recordo que existe uma frase de Einstein, onde vai dizer que a mente, quando é expandida para um novo conhecimento, ela não pode retroceder. Do mesmo modo, quando nós abrimos a nossa mente, ou abrimos nosso coração, temos nosso coração aberto para o conhecimento das Escrituras, também nós nunca mais somos os mesmos, porque aqueles que olham o Senhor são iluminados. Nós nos tornamos semelhantes para aquilo que nós contemplamos. Então, os nossos olhos, quando nós acordamos e nosso olhar primeiramente está no Senhor, certamente nossa vida é mudada. Assim como Adão, quando abriu seu olhar no Éden, a primeira pessoa que ele olha certamente foi o próprio Deus, e ele se transformou à imagem e semelhança de Deus. Também nós temos agora a oportunidade de adentrarmos nesse novo e vivo caminho até o Santo dos Santos, ao trono de graça e misericórdia, para termos um relacionamento com o Rei, com o Senhor da nossa vida. E com esta introdução, podemos dar início, portanto, ao Salmo 45, onde está escrito: ao regente de coro com a melodia de Os Lírios, poesia do grupo de Corá, canção de amor. Lindas palavras enchem meu coração, enquanto escrevo esta canção, em homenagem ao Rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó Rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens, e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. Ponha a espada na cintura, ó Rei poderoso, forte e glorioso. Coberto de glória, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes vitórias. As suas flechas são afiadas e atravessam o coração dos seus inimigos. As nações caem em seus pés. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte, há filhas de reis, e à direita do seu trono está a rainha, usando enfeites de ouro puríssimo. Ó noiva do rei, esse é o meu conselho: esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é seu senhor. Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio, e como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro, vestida de roupas coloridas e acompanhada pelas suas damas de honra. Ela é levada até o rei. Com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio dele. Ó Rei, o Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó Rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos o elogiarão para sempre. Nós iniciamos esse Salmo 45 com o título, que é a melodia, Os Lírios, e foi uma poesia do grupo de Corá. Por ser um relato escrito, nós não temos mais acesso à forma harmônica, como que este cântico era entoado dentro da corte, dentro da nobreza hebreia judaica. Então a gente não sabe como era a melodia, ao que se refere de fato essa melodia, Os Lírios. Mas nós podemos entender que de fato se trata de uma canção, de um cântico de casamento. Assim como os cânticos dos cânticos, o cântico de Salomão, que foi escrito com essa ótica voltada para o casamento, para o matrimônio, e também nós entendemos que o relato de Gênesis 2, onde vai falar sobre a criação de Adão e Eva, e vai falar sobre o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, também percebemos que aqui no Salmo 45 está aí mostrando o quão valioso é, aos olhos do Senhor, a formação da família. O quão valioso é este entendimento de que a organização familiar é uma instituição divina e, além disso, também aponta para algo maior, que é o próprio Deus. Se, em primeiro momento, nós podemos aplicar este texto para um rei, um governante político, um rei que, de fato, recebeu
este cântico do seu casamento com uma mulher estrangeira e que ela foi agraciada por receber o amor deste rei, também nós podemos trazer a perspectiva espiritual do próprio rei ser o Deus e esta noiva ser o seu povo, ser a igreja. Porque assim como o Senhor ama aqueles que não mereciam, que somos nós, e nós não podemos explicar o grande amor com que este rei estabelece o seu trono e decide derramar a sua dádiva, a sua bênção para nós, também nós não podemos entender o amor que um esposo tem para a sua esposa. Eu lembro que Luiz Saião tem uma pregação sobre este salmo e vai falar sobre isso, sobre a peculiaridade de Corá, que foi um homem que teve a rebelião. Vocês lembram que eu falei isso no salmo passado, que Corá participou de uma rebelião contra Moisés e o Senhor decide redimir a história, a genealogia de Corá, trazendo grande parte do segundo livro de Salmos sendo composto pela família de Corá, nos mostrando que o Senhor é especialista em reverter situações impossíveis. Ele é especialista, expert em reverter um jovem que foi vendido pelos seus irmãos para uma terra estrangeira. Ele é especialista em reverter a identidade de um homem que pensava que era apenas trapaceiro. Ele é especialista em reverter um homem que havia traído o seu mestre, negado. Ele é especialista. Então, se nós somos alcançados por esse amor, nós não podemos fazer nada além do que ser como esta princesa que recebeu o amor do seu amo, do seu rei, e decide, então, ser agraciada por este rei. Aqui no versículo 12 vai falar que o povo da cidade de Tiro haveria de trazer presentes para esta noiva. Talvez isso pode nos mostrar que essa noiva era uma estrangeira, assim como nós, gentios, que não éramos merecedores do amor de Deus, mas éramos merecedores da ira. Também somos achegados para próximo, nós somos levados a mais perto do rei, porque ele nos ama e nos coloca para si. Ele nos achega para si próprio e nos mostra o seu grande amor. Este é o Salmo 45, um salmo de amor, um salmo que fala tanto da família, quanto também do amor que o Senhor, Deus, o nosso Rei, tem para conosco. Continuemos com o Salmo 46. A regente do coro para soprano, canção do grupo de Corá. Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez nós vemos aqui o salmista apontando para uma realidade celestial, uma realidade divina. Se o plano material, aquilo que nós vemos em Eclesiastes, que é aquilo que é debaixo do sol, a realidade que se desmancha no ar, é algo que é caótico, porque ainda que a terra seja abalada, ainda que as montanhas caiam nas profundezas do Senhor, ainda que tudo aquilo que nós confiamos, estruturas políticas, governamentais, econômicas, ainda que sociais, ainda que tudo isso se desfaça, nós podemos confiar em um que não muda, que é o próprio Deus. O Deus que é nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa força, o socorro que não falta em tempos de aflição, em tempos de angústia. Nele, o Rei que governa as nações, ele que está lá no alto céus, e que de lá ele governa e percebe todas as coisas, e onde seus decretos, seus desígnios serão estabelecidos, também podemos confiar de que ele é fiel para estar conosco. Se a primeira parte desse salmo vai falar sobre Deus sendo esta fortaleza, este rochedo que aqueles que confiam nele podem se esconder, a segunda parte vai falar sobre o rio de Deus, vai falar sobre esta realidade divina, parte da realidade humana para a realidade celestial. Vai falar sobre o rio que alegra a cidade de Deus. E este rio é interessante porque também lá em Apocalipse, na visão de João, existia um rio. Em Ezequiel também existia um rio que fluía do trono de Deus, que traria cura para as nações. Um rio que procede do próprio Deus, daquilo que o Senhor deseja, que é o amor, que é a vida, porque nele está a vida. Se o ladrão
o nosso inimigo vem para roubar, matar e destruir, o Senhor vem para nos dar vida e vida em abundância. Apenas nele nós encontramos a vida. Apenas entregando nossa vida para o Rei da nossa vida, de fato, nós alcançamos a plenitude, porque somente nele nós conseguimos ser completos. As nações ficam apavoradas porque não sabem o que fazer. Os povos, os reinos são abalados. Deus troveja. Ele demonstra sua ira para aqueles que não são com ele, mas para aqueles que estão próximos a ele, são protegidos, são abençoados. Que nós possamos reconhecer, nos dobrar hoje, dobrar nossos joelhos, porque um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará para esse Deus, para esse Rei. Mas hoje nós temos o privilégio de ir por nossa própria vontade. É claro que é a vontade do Senhor operando em nós, mas nós podemos nos dobrar hoje, não esperando aquele grande dia para fazer isso. Vamos para o Salmo 47, onde está escrito: canção do grupo de Corá, ao regente de coro. Batam palmas de alegria a todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido, ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, ele nos faz governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto ele sobe, há gritos de alegria e som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei, louvem a Deus com canções, pois ele é o rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, ele reina sobre as nações, os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus, ele domina tudo. Aqui mais uma vez nós vemos que o Senhor não perde o controle, ele está no controle de tudo, ele é quem domina todas as coisas, mas ele decidiu entregar a terra ao Filho dos Homens, como está escrito: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Todavia, a humanidade, em uma desobediência, decide se apartar do Deus que governava todas as coisas. E por isso, este mundo foi entregue ao maligno. Então a nossa esperança está no dia em que este Senhor haverá de se manifestar por completo, onde todos os povos haverão de bater palmas, irão aclamá-lo, irão glorificá-lo como o próprio Senhor. E neste dia não haverá mais choro, nem lágrima, porque ele haverá de cumprir todas as suas promessas. Hoje mesmo nós já podemos confiar neste Deus. Hoje mesmo nós podemos já ter a nossa esperança nesse Deus que chamou Abraão de Ur dos Caldeus em Gênesis 12 e prometeu que dele haveria de fazer uma grande nação. Ele prometeu uma terra, prometeu uma bênção, prometeu uma nação. E nós podemos perceber que essa nação sim é Israel. Todavia, hoje, como Paulo fala em Romanos, Israel está endurecida, o seu coração está endurecido, e eles não conseguem entregar o seu coração ao próprio Senhor. Eles esperam o Messias que há de retornar, de vir, quando na verdade ele já veio, e um dia há de retornar para estabelecer o seu reino de justiça. Que nós possamos, portanto, colocar a nossa esperança nessas palavras do rei que está presente, do rei que decide casar com sua noiva, que não merecia este amor, do rei que é o socorro bem presente na hora da angústia, deste rei que um dia há de vir para julgar, para governar e para restaurar todas as coisas. Eu espero que você tenha sido ajudado com esse vídeo. E se você for, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem. Tenha um bom dia, até a próxima.